Boa Olá, noite, como é que vamos? Tudo certo? tudo bem contigo? Tudo ótimo. Muito obrigado pela Obrigada participação, a Cristiane. você pelo Imagina, convite. eu acho que é um tema importante. Eu sou muito fã de síndico, tá? Eu sou um cara que trabalho há muitos anos na área de vendas e, em específico, há 18 anos na área de segurança privada, né? Sim, sim. E eu conheço muito síndico orgânico, síndico profissional, enfim. E me ensinaram muito dentro dessa vivência aí. Por isso que acho que a tua fala hoje vai ser muito relevante para boa noite a todos, para mostrar para um pessoal novo que quer engajar dentro desse universo É, também, né? com certeza. Se apresente, por favor. Pois não, obrigada pelo convite, com certeza é sempre um prazer. Eu fazia muito mais live, viu? Tá? Confesso, mas ultimamente a correria não tem me deixado, mas eu sinto falta, né? Eu sou Cristiane Romão, de Salvador, Bahia. Sou formada em psicologia, né? Mas atuo aí há 15 anos na área condominial, junto com gestão de pessoas, como gestora condominial, como eu falo, né? Atuei muito tempo como gerente condominial, depois realmente migrei para a parte da sindicatura, em que eu venho aí fazendo um trabalho mesmo de formiguinha, como eu Tá. falo, né? Aqui em Salvador eu venho construindo realmente uma mentalidade que a gente precisa, não só em Salvador, termina que as redes sociais elas possibilitam que a gente consiga ter voz, ter fala pertinente e consiga colocar para as pessoas como a gente precisa sair do quadrado. Então, nessa tentativa, eu fiz a criação do projeto Meu Síndico.você, que é um projeto voltado para síndicos, né? Eu fiz um escritório em São Paulo, depois por questões pessoais e familiares, eu terminei voltando para Salvador, né? Estava lá e cá, mas fechei o escritório de São Paulo. Criei o Iron Síndicos, né? Que eu faço aí junto com o Aldo Bussolete, também tinha a participação da Karina Nap. Então, assim, é uma construção mesmo, sempre trazendo conhecimento em foco, sempre trazendo realmente a importância da gente conseguir colocar o síndico para entender o contexto do conhecimento em geral, porque você não precisa ser eletricista, mas você precisa saber o básico da eletricidade. Você não precisa ser engenheiro, mas você precisa saber pelo menos o básico e estudar, entender o processo para que você consiga fazer orçamentos e consigam conversar com esses profissionais de forma adequada e entendendo todos os processos, né? Então eu venho nessa vertente, né, de que realmente o conhecimento ele é libertador, né? E tem, na realidade, esse contexto que eu acredito que a gente precisa desmistificar, de que o síndico precisa saber tudo. Sim, As próprias concordo. responsabilidades do Código Civil, ele já engessa bastante a nossa Sim, atuação, né? Porque tem diversas responsabilidades. Então, assim, a gente precisa de conhecimento cada dia mais sim. para estar atuando. E é isso. Eu acho bacana a tua fala e muito obrigado, porque assim, primeiro que o programa é novo, né? Sim. Eu venho de Caraproduc com podcast de setembro de 2023 para Aham, cá. E aí eu decidi iniciar o live, aham. né? Enfim, você é a minha segunda convidada com muito carinho, muito respeito, porque eu te acompanho nas redes sociais Agradeço. e você citou alguns nomes que eu tive o prazer, né, de estar próximo, a Karina, o Aldo, o Jailma, Sim, né, que eu atendo e são síndicos de uma performance muito sim, elevada, né? E sim, quando você fala de conhecer um pouco de cada coisa, é bacana porque você realmente coloca o fornecedor na mesma página. sim, E na minha posição de fornecedor, isso é tão legal, porque, por exemplo, a gente vai falar de segurança, de um sim, condomínio ou eletrônica, tecnologia ou mão de obra, sim. e aí você vai entender com mais fluidez, né? Eu vou conseguir chegar num ponto mais crucial de uma proposta mais encaixada, por exemplo, para que realmente atenda o cliente, né? Com E certeza. você busca isso, e eu vejo nas suas redes sociais, eu tenho feito uma live toda quarta-feira com o Giovanni. Sim.
O Giovanni, ele é de Ilhéus. Sim. Ele tem um programa, ele é Síndicos Inigualáveis, e ele tem um programa que chama Café Condomínio. E aí eu acabei fazendo umas lives com ele, muito bacana, e toda quarta-feira a gente entra com um assunto novo, e realmente trazendo essa configuração do o que é o síndico, quais são suas obrigações cíveis e criminais. Porque o pessoal não entende isso. Você cuida lá e ponto. Sim. E vem uma avalanche de crítica. E cadê o elogio, né? Porque... Essa parte quem é síndico sabe que a gente vai receber, na realidade, 55 avalanches de críticas, mas mesmo que o condomínio esteja rodando, que esteja tudo ok, sempre vai ter algum ponto que as pessoas não vão elogiar, né? E também vão sempre arranjar um ponto de situações que eles não vão conseguir evidenciar a importância desse síndico. Só que eu coloco também, Duque, a responsabilidade nossa em relação a esse contexto. Tá bom. Porque o que acontece? Quando a gente está fazendo os trabalhos, principalmente nosso trabalho quando a gente entra no condomínio, é um trabalho muito de bastidores, vistoria. Muitas vezes são as coisas que não estão visíveis aos olhos dos condôminos. Justo. E aí, o que acontece? Isso não é publicizado, isso não é comunicado, as pessoas não falam exatamente o que estão fazendo. E aí, realmente, na cabeça do condômino, ele vai entender o que ele quiser. Porque, na realidade, não fala, fica submisso a que a pessoa entenda o que ela quiser entender. Assim como tudo na nossa vida, sim, né? Se a gente não se manifesta, se a gente não se coloca, não mostra. Fica à disposição. Por exemplo, a gente falando mesmo sobre segurança, concertina, câmeras, são coisas que as pessoas sabem que tem, mas eles não veem a melhoria de imediato, eles não sabem o que é que você está investindo ali. Entende? Ele só vê valor, custo, né? Custo, custo. Ele vê se a manutenção está aumentando, se o custo daquilo vai refletir na cota condominial, e aí ele vai se manifestar. Então, assim, eu digo que o problema da comunicação ainda na gestão condominial é algo que precisa ser tratado. Né? Ele precisa ser tratado porque se a gente não se comunica, a gente não cataloga isso, eu tenho um sistema que eu coloco, tudo que eu faço de vistoria, com foto, com todo o programa, e quando eu chego em reunião com o condômino, eu apresento essa situação para o condômino, com todos os detalhes, e ele percebe que o condomínio não está jogado, que ele está mapeado. Claro. Ele está indo ali na tabela GUT, sabendo exatamente qual é a prioridade, qual é a importância. Então, assim, essa preparação precisa existir, né? E acho que a filosofia do morador é tendência. Você tem que criar essa cultura sempre. É desgastante, mas ela se faz necessária. Você falou de câmera, né? Aqui em São Paulo tem muita tendência agora daqueles totens com as câmeras na rua para vigilância solidária, né? Então o pessoal montou isso, vende como um processo, acho que muito importante, mas o morador olha ali e fala, mas colocou uma câmera ali para ver o quê? Para ver eu com o cachorrinho ali andando? Não, é para ver se alguém te aborda quando você está com o teu cachorrinho na calçada, né? Eu não quero te vigiar, eu quero te... Às vezes é o desconhecimento dos procedimentos, né, Duque? Porque, assim, não é colocar a câmera por colocar a câmera, é saber tem um sentido. Qual foi o projeto, qual é o perímetro que precisa. Existe uma elaboração, existe um procedimento que tem que existir ali. Sim. E os condôminos não vão adivinhar se a gente não falar, se a gente não levar isso para a assembleia, se a gente não colocar uma pessoa técnica falando. Então, é complicado. A gente cai de novo no que eu falei, né? Comunicação. Agora, me fala uma coisa. O Iron, você está como co-idealizadora, né? Isso. Você idealizou e aí o Iron Brasil. Qual é a pretensão do Iron? Qual a extensão e envergadura desse projeto? E ele se destina para esse síndico, essa safra nova de síndicos profissionais, para você dar uma qualidade maior nesse tipo de serviço? Como é que é isso? Então, o Iron ele foi criado de uma angústia que eu sempre tive, desses cursos que terminam sendo cursos, às vezes, rasos, porque a teoria é linda, mas a prática é bem diferente. Tudo que a gente faz na faculdade, quem já fez faculdade vai saber o que eu estou falando, a gente tem uma parte teórica,
que a gente precisa entender esse processo da teoria, mas a gente precisa ver como é que funciona. E aí, nesse processo, nasceu o Iron. Foi uma angústia minha, eu precisava colocar na realidade que os síndicos faziam cursos e chegava na hora H, ele não sabia como fazer, ele não conhecia uma bomba de recalque, ele não sabia como funcionava um sprinkler, ele não sabia como é que era uma obra de fachada, ou seja, ele não tinha essa expertise e ele não conseguia lidar com isso. Tá. Daí, o Aldo, né, que é um síndico super conceituado em São Paulo, tem uma experiência muito vasta. Eu, Aldo e Karina estávamos fazendo uma live, que era uma live que eu fazia toda segunda no meu síndico.você. E aí eu coloquei essa angústia, né, que eu disse que realmente a gente precisava fazer essa prática, a gente precisava qualificar o mercado. E eles entraram no processo junto comigo, toparam o processo para que a gente pudesse fazer pequenas turmas. As turmas são bem reduzidas porque a gente precisa levar esses síndicos para os locais da prática. Entendi. Quando a gente começou o projeto, a gente tratava ele em São Paulo. Então, a gente fez 3 turmas. A gente tem aí 30 síndicos formados pelo Iron Síndicos. Síndicos que hoje entraram, síndicos que já tinham alguns condomínios, mas depois do Iron eles deslancharam. Porque no Iron a gente trata do que desde a apresentação da Assembleia, a gente mostra como é que faz uma previsão orçamentária, a gente mostra como é que você faz o comparativo de preço numa cotação, a gente mostra o que é que você precisa entender ali de uma obra de fachada. Então a gente leva especialista de segurança, especialista de seguro, especialista em cada área, para que todo mundo fale da sua ótica e ele entenda o processo. Então, a gente leva eles para a assembleia, uma assembleia de eleição, para saber como é que Aldo se porta, como é que ele faz as coisas. Como é a condução do negócio. Como é a condução, porque a prática é diferente. Eu vou te dar um curso que vou ficar falando a noite toda de como é que você se apresenta na assembleia, mas você só vai sentir o clima de uma assembleia estando numa assembleia. Né? É na hora, né? O clima mais quente, né? Aquela Exatamente. E aí, nesse contexto, a gente começou a ter pleito de fazer o Iron fora de São Paulo. As pessoas estavam cogitando realmente fazer o Iron nas cidades. E é esse o projeto que a gente está largando, né, a longo prazo, para que a gente possa levar realmente para outras cidades. Eu vou fazer um evento aqui em Salvador, dia 9 de março. Então, a gente vai fazer um pré-Iron, né? E a gente tem condomínios litorâneos aqui em Salvador, que é uma particularidade de condicionantes ambientais. E eu quero realmente fazer uma turma para falar sobre isso, formada pelo Iron, né? Então, é algo que a gente está organizando, né? Tá fazendo com que isso realmente veja como é que vai funcionar fora do local original que ele foi criado. Mas é um projeto magnífico, assim. Quem participou, eu já vi algumas alunas entrando aqui na live também. Quem participou, com certeza, tem uma boa experiência, conseguiu realmente ver a área alcançar novos horizontes, novos pontos. Todos assim, todos saíram bem da casca. Eu vejo todos assim numa ascensão, graças a Deus, muito grande. Então, é um título mesmo, sabe? Eles colocando que eles são Iron Síndicos, eles recebem um destaque pela referência de onde eles estão sendo ensinados, né? É um selo de certificação, realmente, que, além da teoria, ele teve a prática do negócio. Exatamente. E, inclusive, assim, é uma semana de imersão. É uma semana de imersão. Se ele faltar um dia, ele tem que fazer o dia que ele faltou para receber o certificado. Então, não tem isso. Eu vou fazer 1 hora, vou faltar durante o dia todo e vou receber. Não. Tem que fazer. Então, assim, isso também dá valorização. As pessoas sabem que elas precisam cumprir toda a carga horária e fazer a prática da forma como precisa ser feito. Senão, não faz sentido. Se for só para dar certificado, eu não faço. Né? Certificado, você assina um lá e dá. Mas não gera credibilidade, né? Tem que gerar credibilidade. Você tem noção. E o síndico, por exemplo, eu não sou, eu quero virar síndico, por exemplo. Eu preciso, para estar no Iron, ter passado por algum curso de sindicatura ou eu já posso ir direto no Iron? Não, você precisa, porque assim, a teoria que a gente dá uma teoria mais avançada. Ou seja, você
precisa ter a base. Geralmente a gente indica o curso da Vânia, que também é professora. Sim. Então ela faz essa base, esse trabalho de base da teoria com os alunos. Os alunos passam por essa teoria com a Vânia. Quando vão para lá, eles já vão numa teoria mais robusta, que é, por exemplo, com alguma informação, né? Isso. Muito, né? Porque um curso da Vânia também, né? É um curso mas de o que excelência. acontece, Duque? Qual é a diferença do Iron? É porque o Iron ele não fica muito na teoria. Ele vai na então a gente massa, precisa sair, a gente fica um dia intensivão, a gente para durante o dia em alguns momentos para explicar o que é que a gente vai fazer e tudo, mas a pessoa primeiro precisa estudar, ela precisa adentrar, ela precisa se interessar. Você tem noção, a gente começa o curso 8 horas da manhã, mas a gente não tem hora para acabar. A gente já acabou meia-noite. E no outro dia, 7 horas da manhã, a galera tava lá. E o pessoal tava ativo, todo mundo. Tá? Todo mundo ativo. Porque eu vejo que a mão na massa é aquele negócio. Vamos lá no barrilhete. Agora vamos fazer tal coisa. Vamos isso. Isso empolga também, né? Não fica aquele negócio encaixadinho. É um novo mundo, porque assim, a gente apresenta diferentes formas de condomínio. Às vezes a sua experiência, tem síndicos lá que eram experientes, que tinham vários condomínios, mas que na realidade tinham uma vivência de condomínios diferentes ao que a gente estava apresentando. Então a gente apresenta, por exemplo, um condomínio tombado, que tem particularidades, que tem um elevador específico, que tem uma casa de máquina específica, que ele não vai conseguir acessar de qualquer forma. Então, quando ele for para um edital de eleição com o condomínio tombado, ele vai saber, para conseguir precificar, as particularidades daquele empreendimento. A intenção é essa também. Porque nosso mercado, eu não sei como é que está aí na sua região, mas o nosso mercado ele está realmente muito complicado na intenção da gente conseguir fazer essa precificação. Ainda é muito desvalorizado. Os condôminos fingem que pagam aos gestores, os gestores fingem que atendem, né? E fica um caos. Então, assim... A gente vem debatendo aquele negócio, é preço e valor. Eu sempre vou falar isso. Você, com toda essa tua dinâmica, não pode se comparar a uma pessoa que está deslumbrando. Sabe o que eu conversei ontem com um síndico profissional, amigo meu, de Taboão da Serra, Luiz. Forte abraço, Luiz. O Luiz falou assim, eu falei assim para ele, sabe o que acontece, Luiz? Eu falo isso muito igual a vendas, tá? É uma analogia que eu faço. O cara de fala, eu não consegui emprego de nada. Não, vai ser vendedor. Agora a moda vai ser síndico. Vai ser síndico. Mas ele acha, Cristiane, que é assim, é fácil. Vai pôr uma pastinha debaixo do braço e vai atender. Não pode. Não pode. E aí ele joga o preço lá embaixo para pegar o condomínio, capilarizar, porque a ideia hoje, não sei se você vai concordar comigo, mas a ideia é assim, ó. Eu sou síndico profissional, eu preciso, é uma condição sine qua non, que eu tenha que falar que eu tenho 10 unidades, 10 prédios. É isso. Não. É isso. Não. Eu tenho com dignidade. Síndico, exatamente. Transparência, gente. Concorda ou não? Com você certeza. Pode puxar minha orelha, tá? Não, eu tô falando isso com você. Eu assino embaixo. Eu acho, Duque, que assim, a gente precisa começar a valorizar a partir do entendimento do nosso trabalho. Então, assim, eu também não vou superfaturar o meu preço se eu vejo que, na realidade, não precisa. Você tem que fazer o seu preço baseado no seu custo. Né? Se eu moro perto do condomínio e o cara mora muito mais longe que eu, é claro que a proposta dele tem que ficar mais cara do que a minha, porque o deslocamento dele é mais, ele vai dedicar tempo para poder chegar no condomínio, isso tem uma diferença. Então, o que a gente precisa colocar é que o que existe é um desgaste muito grande dos condôminos ainda não entenderem o nosso papel e a gente também não está se colocando no lugar devido para poder se fazer entender. Porque eu acho que quando a gente coloca para as pessoas e se impõe e fala, olha, meu limite é esse aqui é meu limite, por contrato nenhum eu vou estar saindo do meu limite, porque assim, antes de eu entrar na live agora,
Eu estava resolvendo problema, tem condomínio fazendo problema elétrico, tem condomínio que está com portão. Mas isso, eu estou aqui. O que me faz uma boa gestora? Eu ter os comandos e as pessoas necessárias para executar. Não precisa estar igual a doida em todos os condomínios para fazer valer esse processo. Acordar às 6 da manhã e sair correndo. Entendeu? Lá. Porque você tem A não ser que seja uma emergência. Eu já fiz isso, mas a não ser que seja emergência. Mas essa questão de valor é algo que a gente precisa realmente falar sobre isso. Porque eu vejo... O cara pega o valor, sabe aquele negócio? Você falou uma coisa interessante. Uso na planilha de custo, taxa administrativa e taxa de lucro. Então, a minha taxa administrativa é o que vai me pagar o deslocamento, a gasolina, o carro, sei lá, um preposto, não sei. Né? E o lucro é o que sobra. A última linha é onde eu vivo, porque aquilo lá isso é um recurso. Eu não tenho outro trabalho. Eu sou síndico profissional e com muito orgulho. E é um trabalho que também, infelizmente, gente, não é reconhecido. Ainda não. Não é vamos fazer uma campanha. Mas vamos fazer uma campanha. Eu sou um fornecedor que levanta a bandeira. Pergunta para a Jailma. Levanta a bandeira do síndico. Não vai falar mal de síndico na minha frente, não. Porque esses caras que me ensinaram e me deram tudo que eu tenho hoje foi venda. E os caras acreditaram na minha fala. Agora, vamos levar que o negócio seja registrado justamente para separar o joio do trigo, entendeu? Porque senão você não consegue dar valor. Aí o morador fala assim, você sabe que tem 143 obrigações legais quando ontem? Não. O teu CPF está lá... 1348, a pessoa já desiste na largada, assim. Acabou. Então, acho que eu vejo essa dor aqui, eu estou vendo na Bahia, junto com o Giovanni lá em Ilhéus, que aí é uma outra característica, né? Uma área, uma cidade praiana, né? É uma cidade litorânea. Litorânea, né? E meu pai de Ilhéus, eu sou baiano, né? Que bacana. E com muito orgulho. E, é lindo. E minha mãe é polonesa. Olha que maluco. Mas Bahia tem disso. É uma mistura, boa. Mas... E aí, você vê a tua característica de Salvador já é um tipo de atendimento. Como é São Paulo, né? São Paulo, aqui, litoral sul, litoral norte, o interior de São Paulo. E aí você tem que se moldar de uma forma muito rápida. Você é um camaleão, né? Mutável, mutante, sei lá como é que eu posso dizer. Você precisa ficar atento aos processos e conseguir, na realidade, fazer essa qualidade mediante a cultura daquele cliente, né? Não adianta, na realidade, você querer colocar para o cliente de que você vai estar fazendo feiras gastronômicas, sendo que o cliente não tem cultura disso, ele não gosta, ele acha que realmente não é o perfil do condomínio. Então, assim, tudo vai muito do conhecimento daquela área. Você precisa conhecer seus funcionários, você precisa conhecer seus condôminos, você precisa conhecer sua região. Isso. Eu sempre falo que aquele síndico que ele não setoriza, que pega todo o condomínio, qualquer um que seja condomínio, ele não foca porque você não consegue. É igual médico, né? O médico forma em medicina, ele vai se especializar em alguma coisa. Não é à toa. Não é à toa. Não vai saber porque você precisa focar. Se você me perguntar, Cristiane, qual é o seu foco hoje? É condomínios litorâneos, é o que eu tenho a expertise. Para você ter noção, eu tenho um condomínio de Alphaville, né, na área de Guarajuba, que ele, na realidade, ele tem só de condicionantes ambientais, são 90 para cumprir. 90 condicionantes ambientais. E você tem que estar ali atenta, né? Exatamente, porque se uma formiga morrer, eu tenho que falar para o INEM, a formiga morreu porque isso, isso e isso. Então, aí pega uma pessoa que vem de outro lugar, que está acostumado com condomínio tombado, condomínio Minha Casa Minha Vida, e lidar com condomínio naquele porte, vai se bater, vai errar, mas observe como é muito mais produtivo a gente estudar antes, nichar antes, para poder estar preparado quando a oportunidade chegar. E você está falando, eu queria completar uma coisa, porque tudo a gente coloca... Eu fiz a live lá com o Giovanni um dia, eu falei assim, todo mundo fala do síndico, né?
Mas cadê o subsíndico nessa hora e o conselho? Por que eu vou te falar isso? Existe um negócio que é colegiado hoje, né? Você tem que estar colegiado. Só que, infelizmente, lá na Assembleia, quem levanta a mão é o Duque avô do 72, é a dona de casa do 44. Então, peraí, nessa lei que, tomara Deus que faça uma regulamentação da profissão síndico, né? Que também entre uma regulamentação para... Escuta, me dá teu currículo aí, filho. Você vai ser fiscal? Ah, vou. Então tá. Você é da área financeira? Ah, você é jurídico? Você é advogado? Porque não dá para colocar... A tendência é que tenham conselheiros fiscais profissionais a longo prazo. Isso vai acontecer. Ótimo. Isso vai acontecer. Porque não dá para colocar... Até saiu bomba aí o negócio. Eu tô fazendo... Eu não sei o que eu fiz aqui, Cristiane, que eu tô metendo... Isso aí tá... vida própria, tá? Ficou bacana. Eu tô vendo uma pergunta aqui do Caio. O Caio perguntando, né? Se eu já nichei desde o início. Caio, boa noite. Primeiro, né? Bom que você tá aqui com a gente. Deixa eu te falar. Eu era gerente antes. Então, assim, eu trabalhava em condomínios como gerente. Então, eu não conseguia escolher. Mas como a minha expertise sempre foi implantação, condomínio clube, eu consegui ter uma bagagem em implantação, né? Que eu vinha de muitos anos. E, na realidade, o condomínio clube, ele também me dava uma estruturação muito parecida com os condomínios que eu hoje atuo, né? Então, quando a gente chama de condomínio clube, a gente chama daqueles condomínios que tem piscina, que tem área de convívio, ou então são condomínios, na realidade, litorâneos, que tem uma área realmente de convívio considerável. E aí, quando eu parti dessa parte de condomínio clube, eu nichei para a parte de condomínios litorâneos. O que é isso? Condomínios próximos à beira-mar, né? Então, são condomínios que ele tem uma incidência do salitre, de incidência de praia muito alta. Porque eu queria, na realidade, me especializar justamente em como é que faz, como é que funciona a manutenção em áreas litorâneas. Não é a mesma coisa de um condomínio na cidade. Uma instalação de uma câmara que você vai fazer num condomínio litorâneo que você coloca no centro, que vai durar 5 anos. A vida útil é outra. No meu condomínio vai durar 2. E eu preciso fazer essa previsão junto aos meus condôminos. Sim. Então, essa é a importância de você nichar. O que eu estou colocando aqui não é que você não pode pegar um condomínio tombado, um condomínio clube, um condomínio... Não, você, como profissional... Você foi em busca disso para ter excelência nisso, né? Exatamente. Hoje, na realidade, se você senta comigo para conversar sobre condicionantes ambientais, eu vou te dar a propriedade sobre o que eu estou falando. Okay. Se eu hoje passo, na realidade, por uma manutenção no condomínio litorâneo, eu vou te mostrar as particularidades e as dificuldades que se tem em manter um condomínio, porque aquela tabela de manutenção que a gente conhece, esgoto de 6 em 6 meses, lavagem de tanque... O litorâneo é outra. Litorânea é outra. A gente tem que levar uma previsão orçamentária com muita particularidade. Então, hoje, meus condomínios... Exatamente. Eu só tenho 2 condomínios que são condomínios clube, né? Que tem área, que tem piscina, que são no centro. E o resto dos meus condomínios todos são litorâneos. Então, assim, exatamente. Você tem noção do que eu dou consultoria a um complexo de resort aqui em Salvador, que é bem luxuoso, né? Então, ele tem 8 condomínios dentro do seu complexo. Caramba! E aí eu tive que estudar um outro perfil, que é justamente um condomínio dentro de um condomínio master, que é o resort. Que é o resort. Então, é onde tem a marina? É onde tem a marina? Não, é Praia do Forte. É Praia do Forte. Tá. E aí, então, é um encaixado no outro. Então você teve que... Não, é dentro. Tem um resort e dentro do resort tem 8 condomínios que fazem parte daquele processo. E tem um síndico. Então, assim, é um processo que você começa a aprender outras condicionantes. Aí você vai já para o projeto Tamar. Você já vai para outros processos. A parte de água de reuso, ela já não funciona de forma... dividida, separada, né? Porque tem um resort que também utiliza, tem os condomínios que também utilizam. Então, você começa a entender uma sistemática que é totalmente diferente do que você está acostumado. Então, é o que eu
o convencional não Não, me convence. A realidade é essa. Eu gosto da dificuldade que do me coloca para desafio. estudar. Eu gosto daquela parte que eu digo assim, e eu não sei, então, essa é a hora que eu me empolgo. É essa que você... Porque a gente vai estudar nesse momento. Então, quando eu falo de nichar, gente, eu falo justamente de você focar nisso. Foco, Eu né? vou estudar, na realidade, sobre condomínio litorâneo. Eu vou ser o melhor, eu vou ser referência nisso, Mas entendeu? é a mesma coisa que você encontrasse o nicho de um condomínio office, por exemplo. Exatamente. É outra característica de ambiente, de cliente e tudo mais. Exato. Ah. Tem síndicos que são especialistas em condomínio tombado. Eu não sei para que lado vai. Justo. Entendeu? Eu não sei para que lado vai. Se vier um edital hoje sobre condomínio tombado, eu não vou colocar, porque eu não sei para que lado vai. E aí Eu não estudei. Aí dá a impressão que você não sabe nada. Porque, Pois é. é. Aí é o risco das pessoas pegarem o que chega. É que eles não se especializaram, foi para o contrato sem o conhecimento, e aí chega lá, faz besteira. Aí o que é que o mercado fala? O síndico profissional não presta. Porque aí ele baseia você no geral, ele coloca você no genérico. Exatamente. Agora, por exemplo, condomínio litorâneo. Aí tem a casa de veraneio, né? Provavelmente, muito veraneio. Tem os que moram, muito parecido a configuração daqui aí e tal. Tem Enfim, diferença, porque casa, na realidade, até para você tirar VCB, o AVCB de casa é diferente do AVCB de prédio. Tem particularidades, tem para-raio, não tem para-raio, porque é casa. Então, assim, é diferente. Não tem como você, na realidade, colocar igual. É diferente, entendeu? Você tem que se especializar nisso. Põe no Iron. Você me permite uma... Por favor. Me permite? Põe no Iron a pauta venda, né? A gente já faz. Como o síndico tem que vender e inteligência de mercado. Porque você falou um negócio interessante há um pouco tempo atrás aí. Você falou, ó, eu tenho que estudar quem é o público, a localização. Então, isso é inteligência de mercado. Então, você vai ter que fazer um curso de marketing ali para falar, opa, como é que eu estou me movimentando aqui? Quem era o síndico passado? Era orgânico? Era profissional? Isso. Qual a característica desse público? Para ser assertivo no final, né? Na venda, sei lá. Em qualquer área, eu acredito que não é só a área condominial que tem particularidade. Eu acho que para a gente se projetar a fazer algo, a gente precisa pelo menos entender. Porque tem condomínios que eu tenho 1 ano e eu ainda estou tentando descobrir o histórico de coisas que foram feitas e não tem histórico e você não sabe para que lado vai. Então, assim, existem essas migrações do síndico condômino para o síndico profissional e a maioria dos meus contratos acontece nessa sistemática. Sim. E eu fico feliz porque pelo menos eu sei que eles não vão traumatizar, né? Ou então, na realidade, não vão gostar do perfil, que é natural, mas pelo menos traumatizar com o síndico profissional não vai acontecer. Não vai. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque é a hora que você consegue colocar o contexto para aquela comunidade. A comunidade já não entende, por exemplo, por que ela não pode ligar para o síndico meia-noite. Por que eu não posso ligar para o síndico meia-noite? Não, tem que... Né? A Sheila perguntando, ó. Hoje estou trabalhando exatamente com a administração de condomínio. E o síndico profissional preparado faz toda a diferença, ó lá. Exatamente. Faz toda a diferença. Não tem jeito. E assim, o que é que eu percebo, tá, Du? Que aí é uma reflexão. O que é que eu percebo? Quando chega o síndico profissional, que aí o síndico profissional vai desenterrando o problema até do chão da árvore, que ele começa a mostrar que o condomínio não é esse mar de flores pintadinho com aquela, né? O bonito, né? Aquela ilusão que existe debaixo da terra, eles não estão enxergando. Não. E você começa a mostrar. É a parte que a pessoa fala assim, gente, para que a gente foi conseguir uma síndica profissional para mostrar isso tudo, para trazer custo, para não sei o quê? Porque, na realidade, eles não querem saber do problema, eles querem só reclamar. Aí, quando você traz o problema, traz a solução e fala, gente, ó, o que tem para resolver o problema é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem uns que vão te idolatrar.
vão dizer, meu Deus, é tudo que o condomínio precisava, a gente estava precisando disso mesmo. Mas tem outros que vão te Mas odiar, porque é a situação e a oposição. A oposição todo vai. condomínio tem, mas eles não querem saber, Duque. Eles não querem saber do Porque você pode estar problema. a mãe dele lá, ele não vai querer, ele vai falar mal. Agora, Não, mas é porque o síndico condomínio geralmente, é, não abordando a todos, porque tem muitos síndicos condomínios muito sim, bons, mas síndicos condomínios, como eles não estão, na realidade, nessa diretiva, fazendo, na realidade, essa técnica, né? A pessoa é um técnico, ele estuda isso. Então, ele não tem essa não, visão do síndico profissional. não. Então, termina apontando muito mais coisa, e é natural que isso É. aconteça. E é bom, Entendeu? ó, tem uma pergunta do bispo. Você responde? Qual a diferença entre um Respondo. síndico Eu gosto profissional e um gerente? minha equipe participa. Ele, na realidade, só está colocando aí para poder participar. É da minha equipe, viu? Tem que. Olha aí. Ô, bispo, você Um enganou o beijo. apresentador. Mas eu vou explicar qual é a diferença de um síndico profissional para um É, gerente. O que é que acontece? Geralmente, o gerente ele atua quando o síndico é orgânico, ou seja, ele é condômino, ele mora num tá. condomínio. Porque precisa realmente de uma pessoa que seja experiente, que consiga resolver as coisas, consiga fazer orçamentos, que consiga conduzir a equipe. O que um síndico condômino muitas vezes não está dedicado 100%. Mas o síndico profissional, na realidade, ele tem uma bagagem operacional muito grande e ele precisa ter. É por isso que eu fiz a criação do Iron. Tá, Então, assim, quando você percebe, ele é o líder. Tanto o tá. gerente como o síndico profissional, ele precisa ser o líder, ele que vai conduzir o trabalho, né? Então, assim, é muito importante a gente ter que fazer essa separação, mas, além de tudo, quem fica como responsável civil e criminal é o síndico. E o gerente, ele não tem essa responsabilidade perante ao Código Você Civil. chama Então, aí de gerente, né? gerente. É o Aí é zelador. zelador. Então, É. porque existe. Aí eu vou pegar o bispo aí nas entrelinhas. Existe o gerente predial, que é o cara de braço direito do síndico, é o cara que tem um traquejo diferente, até Administrativo. não negociação, mas receber um fornecedor, falar e tal. O zelador propriamente dito, que você pode ter no nível 1, nível 2, enfim, é o cara mão na massa, é o cara que vai te mandar a foto do cano que rachou, é o cara que vai Isso. fazer uma pequeno reparo e tudo mais, né? Esse cara é o cara mão na massa que te ajuda realmente e que não responde por nada. Ele é o líder lá, ele é o teu olho lá, na verdade, né? É Teu porque braço. aqui em Salvador, Duque, esse cargo de zelador ele ainda é muito Ah, restrito, é muito raro de ter. entendi, Aqui a gente tem mais, por exemplo, o líder de campo, o entendi, supervisor operacional. Aqui entendi. A a gente nomenclatura é outra. fatia. Tá, O administrador, na realidade, que fica no condomínio, muitas vezes, o gerente já é um administrador evoluído, tá, né? Ele é entendi, um cargo a entendi. mais. Então, quando a gente coloca, na realidade, o zelador aqui, ele é um Então, zelador. Quando é não tem zelador, sim. ele é um É, manutencista. Ele não entra nessa parte entendi. administrativa que a gente tem esse trabalho que termina tendo até exigências de nível superior. O zelador, Tá, não. Né? Ele é um cara realmente braçal, que tem realmente essa atividade mais centrada. Então, a tá. diferença é justamente essa. Em Salvador, não tem ainda essa cultura de zelador. Eu tenho condomínios que tem zelador. Estou Tá. implantando, inclusive, Essa mas ideia. são pessoas braçais, são pessoas Tá. que É mão na fazem e massa. executam. É o mão na Tá. massa, exatamente. Mas aqui a cultura de zelador ainda está bem distante de De acontecer. acontecer, né? Tem da... Você É vê, mais gerente é a administrador. cultura e de cada região, você tem que entender isso também, né? Você tem que saber que e outra, você ultrapassou barreiras, né? É. Você ficou São Paulo, ficou Salvador, tal, e agora Já com a passei no por Brasil inteiro, vários, brasileiro, né? Florianópolis, Rio. Eu já andei um Já bocadinho. andou um bocadinho, né? E as turmas, como é que elas são montadas? Você falou que é um curso de uma semana, né? O Iron, na realidade, o que é que acontece, Duque? Elas são montadas da seguinte forma: a gente abre as inscrições do Iron Tá, e aí as pessoas mostram o interesse em participar do Iron. tá. Daí a gente faz uma reunião para que a Ah, gente tá.
presente todo esse contexto e as particularidades do Iron. Ou seja, a gente explica que é uma imersão de uma semana, Ele que não você vai precisar... Exatamente. tá. E aí, nessa seleção, por exemplo, às vezes entra prestador de serviço que só está querendo participar para vender o seu serviço. Aí a gente conversa e informa que não é o espaço, que o prestador de serviço pode entrar como patrocinador e vai estar com a gente do mesmo jeito. Mas como aluno não tem serventia, porque na realidade o conteúdo que vai ser apresentado ali e a exigência que a gente vai fazer para esse aluno, ele não vai conseguir usufruir, ou seja, ele vai ficar perdido. Tá. Então, a gente faz uma pré-seleção. Por exemplo, se inscrevem 20, a gente só tem 10 vagas e a gente só faz 10 vagas. Não abrimos mais. Então, geralmente, quando a gente solta o link, as vagas completam na reunião. Né? É questão de minutos. Né? E vocês vão soltando por região? Então, essa questão de região é uma questão que a gente está estruturando agora em 2024. A gente nunca fez fora de São Paulo. Todas as edições foram em São Paulo. Todas foram em São Paulo. Tá. Entendi. Mas agora a gente vai sair do ninho e vai começar a fazer outras cidades, que já tem muita coisa para colocar. Não tem como, porque é um projeto que eu vejo que é tão bacana que naturalmente você tem que expandir. É aquele negócio que você não consegue segurar o braço, né? Você tem que soltar e deixar o filho andar. É isso, mas assim, por exemplo, Minas mesmo já está querendo fazer. Imagine, mesmo as pessoas que fizeram Iron em São Paulo, eu acredito que é uma outra realidade. É uma outra experiência. Você vai para outras situações, é um contexto totalmente diferente. Você aprende o tempo todo. Então, o Iron, ele sai das barreiras realmente do cotidiano normal. Então, eu sou suspeita a falar, porque eu sou apaixonada pelo projeto, né? Então... Eu acho que não, eu falo isso porque, assim, eu vejo que você... quando você dá voz e dá possibilidade para as pessoas mostrar o seu melhor, você está cultivando um cenário realmente da categoria. Isso. Eu entrei em podcast em live para trazer uma realidade de pessoas que são empreendedoras. Eu trago todo mundo. Se o cara fala, eu faço café da manhã na esquina, eu levo para falar. Porque o cara está empreendendo, o cara está criando alguma coisa ali. E eu acho que o Iron dá uma energia para esse pessoal e trazer essa credibilidade, responsabilidade do trabalho. E dividir experiência, Duque. Porque assim, a gente começa a perceber que o problema não é só nosso. O problema é um contexto que a gente pode pegar o problema e resolver ele junto. Aí, Fátima foi uma aluna Iron. Né? Então, ela está colocando aqui outra realidade. Então, com certeza... Oi, como vai, querido? Um monte de gente conhecida aqui. Obrigado pelo acompanhamento, né? Muita gente entrando, é bem bacana, porque eu já tenho muito tempo que eu não faço live e aí eu fico querendo interagir com o povo, termino me perdendo. Aí, a live é sua, a live é sua. E aí, o que acontece? A gente, na realidade... Abraço, André. Tudo de bom, querido. A gente, na realidade, precisa colocar esse contexto, porque, de fato, quando eu vejo Aldo, vamos partir, né? Aldo, que tem aí mais de 100 condomínios na carteira dele. Já deve ter mais. Mas ele, na realidade, ele coloca um contexto de como é que ele faz a empresa dele, de como foi a criação, de como é a estruturação, do que é que o síndico precisa fazer, qual é o CNPJ, o KNAI que ele precisa abrir, qual é o tipo de... Então, assim, são perguntas que pra gente parece simples. Óbvia, né? Mas às vezes não é para aquele cara que está ali, está tomando porrada porque fez um cadastro errado e está no contexto errado, entendeu? Então, assim, E aí eu trago muito, minhas aulas no Iron são muito movidas à questão de gestão de pessoas. Eu trago muito para o síndico fazer o autoconhecimento, inteligência emocional. Então, assim, eu trago muito também para esse lado, além do contexto também da prática, porque os condomínios de São Paulo não são a minha vivência, é o condomínio de Aldo, os condomínios de Aldo e de Karina.
Então, quando a gente vai para as cidades, por exemplo, vir para Salvador, ele vai vir para Salvador. Então, vai ser condomínios, no meu contexto, vai ser condomínios que eu vou mapear de acordo com o que a gente precisa. E vai moldar isso, vai moldar, né? Isso. Então, os síndicos, muitas vezes, como o Hilda aí, que está querendo se inscrever, querido, um amigo, ele colocando que ele quer ser aluno, o Hildo tem uma bagagem absurda de conhecimento. Ótimo. Então, imagine, ele vai se colocar, e os condomínios de Hildo, a maioria, ele nichou, ele é um dos síndicos que nicha também. Ele, na realidade, colocou os condomínios todos no centro de Salvador, na região do centro, ele atua nessa região. Tá bom, ele virou... Então, isso aí. Exatamente. Quando vai falar sobre condomínios nessa característica, a propriedade fala dele. Então, imagine ele como aluno, ele mostrando para os alunos como é que funciona esse contexto. Entende como a troca é rica? Porque você vai trazer a sua experiência e a minha, e tem pessoas que vão trocar. Agrega muito mais a vocês do que o próprio aluno, né? Agrega. Eu realmente aprendo muito nas aulas. Eu pensei, Cristiane, que eu vendia demais. Tô 37 anos de venda, já tô vô da venda, não sei o quê, né? Quando eu comecei os podcasts, que o pessoal começou a contar as histórias de como era a superação, fracasso, porque conta tudo, tá? Eu não quero só palmas, eu quero ver como é que foi, como é a resiliência, como se reinventou e tudo mais. Aí eu olhei para, falei, caramba, eu não sei nada, gente. Eu busquei nesses caras. Eu estou buscando informação com você, com essa turma toda que está dando um like aqui para a gente, está fazendo pergunta. É essa galera. A gente aprende. A gente aprende. E eu digo assim, que as redes sociais, elas possibilitaram a gente conseguir expandir ainda mais isso, né? Como que a gente ia se encontrar se não fosse as redes sociais? Quando eu queria falar com você? Justamente, nunca. Exatamente. Pode ser que num dia lá, você está em evento. Com a Jailma lá, tal, não sei o quê, que ela fez aniversário esse dia. Parabéns, Jailma. Oi, querida. Aí tudo bem. Mas, a possibilidade é ser remota, né? E a gente está tendo um papo de régua alta e que o pessoal está interagindo muito mais. E eu estou feliz da vida, porque, olha, eu não tenho palavras para isso, porque que essa live, quem está escutando e depois gravada e quem assistir, que busque o Iron. Assim, condição rápida. 10 vagas. Gente, não perde tempo. Vai lá, se cadastra e já fecha no Iron. Exatamente. Eu acho que assim, Duque, o compromisso da gente, principalmente quando a gente se coloca nesse lugar da mídia, né? É uma situação que é muito complexa, porque a gente vira alvo, né? A gente vira alvo e vira, na realidade, aquela questão, poxa, será que aquela menina com cara de novinha, ela sabe realmente alguma coisa? E aí a gente... Vira vidraça, é uma posição corajosa que a gente tem que ter. Vira. Porque o pessoal que reclama, o que eu falo, o pessoal que critica, que faça também, para você ver como é que a gente tem que pensar. Ninguém se coloca no alvo. Mas eu digo assim, quando eu venho principalmente para essas lives, você vê que a gente não fez programação de pergunta, eu não te perguntei o que, é que você ia me perguntar. Não. Então, assim, porque eu acho que quando a gente chega num processo que a gente constitui muito bem o nosso papel no mercado, eu acho que a gente se livra desse tipo de preconceito, desses tipos de julgamento, né? Então, assim... É sala de estar. Exato. Eu não quero nada encaixado. Nada. Porque, recomendo. Eu, aluna... Fui aluna... Ela foi aluna da primeira turma do Iron. Aí eu falo assim, a gente não teve script, porque não precisa disso. Tem que ser natural. Vamos falando, gente. Eu vou falar, você vai falar... E a gente está num processo muito maduro, não precisa, poxa, como é que é isso? Vamos embora, fala. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa começar a... É melhor o feito do que o não feito, né? Então, assim, eu sempre coloco isso. Mas a gente também não pode esquecer que a gente tem uma influência muito grande no mercado. Então, a gente precisa pensar no que a gente fala. A gente precisa saber se o que a gente está falando realmente tem direcionamento. Perfeito. Porque, imagine, a live está aqui, é igual uma criança sugando conhecimento.
Eu chego aqui e falo, olha, se você plantar uma árvore a 2 metros da piscina, pode plantar, não tem problema. Aí o cara chega lá, pô, então eu vou plantar uma árvore. Eu vou plantar, chega lá, entendeu? Não é que ele vai ser influenciado 100%, mas na realidade precisa ter uma responsabilidade na fala. Porque a gente precisa... Eu vejo muita gente que ainda não pensa nessa responsabilidade na hora que vai instruir. Aí faz uma palestra, faz uma live ou faz um post ensinando errado, e aí a gente ainda não consegue nem falar para ele, poxa, colega, não faça assim não, não fale assim não, porque quando a gente chega, muitos não aceitam, né? Não é o meu caso. Eu aceito sempre que as pessoas indiquem como eu posso melhorar, porque eu acho que é assim que a gente evolui. Eu falo, eu aceito crítica, sugestão, tudo, porque eu não posso falar nada mais do que eu devo falar. Eu vou muito na tua linha por conta da credibilidade e que o pessoal, a gente pensa que isso aqui não tem multiplicação. Eu tô encontrando gente na rua, Cristiane, que está falando, ó, eu te sigo, Duque. Imagina isso. Eu não tinha nem noção que a abrangência seria tanta. E aí, você vem para uma live, por exemplo, eu chamo você, tem uma envergadura, uma credibilidade no mercado sem igual. Nunca eu poderia chamar você se eu fosse irresponsável de te colocar numa situação de saia justa ou falar qualquer bobagem. Sim. Tem um monte de gente escutando e que pode levar isso em consideração, entendeu? Perfeito. É isso que a gente precisa ter mesmo. Preservar. Porque realmente a nossa área precisa cada vez mais dessa responsabilidade, né, Duque? E eu acho que a gente precisa fazer com que isso seja ampliado. E nossa fala precisa ser e multiplicado. Eu percebi muito isso que você fala, né, que eu tô te seguindo quando eu saí da bolha de Salvador. Quando eu fui a primeira vez num evento, né, que eu consegui me deparar com aquela loucura que eu disse assim, gente, peraí, é isso mesmo? Eu posso tirar uma foto? Não sei o que, eu digo. Então, gente, alguma etapa aí eu perdi, porque não existe esse tipo de estrelismo, né? Não sei o que está acontecendo, mas aí a gente começa a perceber que a forma como as pessoas se aproximam e elas pedem para tirar uma foto e elas conseguem fazer, na realidade, todo esse contexto, elas estão fazendo por admiração. Sim. Porque elas se identificam com sua história, porque você está falando alguma coisa que realmente tocou ela naquele dia, porque você está compartilhando sua experiência e fez sentido para ela aquela experiência. Então, a gente precisa fazer isso com responsabilidade, né? Porque a gente está tocando nas pessoas. Para criar essa situação exponencial, chega de uma internet pobre, chega de assuntos eu não quero citar rasos, né? Rasos, eu não vou nem citar nome porque é antiético, mas chega, vamos fazer coisas que vão fluir e que alguém vai usar e que vai poder cuidar da sua família com essa nossa fala. Um cara que pode virar um grande vendedor, o cara que pode virar um grande síndico profissional, ou ela ou ele, que baseado numa conversa de 1 hora nossa, pode transformar a vida de alguém. Com certeza. Isso que eu acho bonito. Eu estou nesse propósito por conta disso. Exatamente. Né? É o meu propósito também. Eu sempre digo, se for para poder eu conseguir ir para algum lugar, para compartilhar conhecimento e não agregar, eu prefiro não ir. Né? Não, porque eu aí não vai. Acho que não faz sentido. Olha aqui, Fúvio Estágio está na Disney, numa imersão na Disney, e está aqui assistindo a nossa live. Ter amigo é isso. Aí, Deus abençoe a todos. Rildo de Salvador, muita gente boa. Nicola de Recife. E quando eu for muita gente boa que está passando por aqui, viu? Quando eu for para Salvador, quando eu for para Salvador, eu vou fazer um podcast de cara pro Duque com você. 9 de março. Venha para Salvador em 9 de março. Vai ter meu evento aqui em Podera. O Biratã é um síndico profissional Conheço. aí. O Biratã fez uma live com a gente. E depois eu dou uma esticadinha lá para Ilhéus. Lá para Ilhéus Sul da Bahia,
para fazer uma live lá, um podcast. Ah, a galera da Disney toda entrando. Olha, meu amigo Léo Mascarenhas, todo mundo nos Estados Unidos assistindo sua live. Que maravilha! Quem tem amigo sou Mas eu, é não é ninguém, não. Mas é muita emoção. Né? Ó, eu não sei que momento que o Instagram derruba, tá? Eu acho que em 1 hora, tal, não sei. Não tem mais isso, não. Depois da pandemia, o Instagram... Não. Tá vendo? Eu passei dessa fase. Ó, direto dos Tauantes para Bahia. Olha aí. Eles estão numa imersão fantástica. Eu estou babando daqui de Salvador, porque tá incrível a imersão que eles estão fazendo lá. Muito top, né? Tá muito bacana. Muito legal. Todo mundo vem para o Empodera, Du, que você tem que se organizar 9 de março. 3? O Brasil vai se encontrar aqui. 9/3? 9 de março. É um sábado aqui em Salvador. É um final de semana? É só sábado. Mas aqui, quando a galera vem, eles começam a festa na sexta e só acaba na segunda. Não, vou me programar e vou para aí. Eu vou. Exatamente. Amanhã, só para você ter uma ideia, tem um workshop de simulação de assembleia aqui em São Paulo. Massa. Eu vou te mandar o link para você ver, mas é presencial, né? E eu me inscrevi para ir, porque eu gosto disso. Além de isso, tem que estudar. Né? E aí vai ter simulação de assembleia. Eu achei o tema maravilhoso. Perfeito. Porque Perfeito. Muita gente não sabe como conduzir uma assembleia ou gerar uma assembleia, né? Não sabe o rito, não sabe como faz. E tudo bem não saber, gente. Eu acho que todo mundo tem que começar por algum momento. Justo. Eu acho que só na realidade o conhecimento ele é libertador. Você não sabe, você tem que fazer meios de conseguir estudar e conhecer. E tá tudo bem. Eu aprendo todos os dias. E a gente, todos os dias em condomínio, tem alguma coisa que a gente não sabe como é que faz. Sabe que eu faço um comparativo? Eu falo que eu sou uma esponja, né? Pois é. Eu absorvo de todo mundo. E que eu não use naquele momento. Não tem problema, guarda na caixinha ali. Em alguma situação você vai usar, né? Não, tem umas coisas assim que às vezes eu falo assim, gente, eu estudei, eu li 55 livros, eu nunca vi isso aqui em lugar nenhum. O que é que está acontecendo? Porque condomínio tem disso, né? O condomínio tem umas particularidades que às vezes aparecem do nada. Do nada. E você, na realidade, precisa estar à frente, estudar e entrar no processo. Não tem pra onde correr, não. Marcelo Paniagua, meu amigo. Fala, meu querido. Muita gente boa entrando, tá vendo? Marcelo é um grande conhecedor de segurança, né? Que bacana. Ele é um professor para mim, um cara maravilhoso. Trabalha numa grande empresa e faz um serviço excepcional. E você vê como é que é? A gente vai falando de expertise, né? Eu acho que a tendência eu preciso saber de tudo, um pouco e quase tudo nada. Exatamente. Por aí. Fala, Marcelo. É uma frase de uma música. Exatamente. Eu acredito nisso. Eu falo sempre que às vezes o pessoal Marcelo, querido. O pessoal, na realidade, fala assim: eu vou eleger um síndico porque o síndico é advogado. Então, ele não está lá para ser advogado, gente. Ele não vai advogar para você, ele está lá para ser síndico. Então, vamos colocar cada caso no seu caso, né? Então, assim, o que eu fico feliz também é que os editais, agora as seleções, estão vindo com a solicitação que a pessoa possa fazer pelo menos um curso básico de síndico. E eu acho isso importante. Por mais que a experiência faça valer, a gente precisa sempre estudar, colocar certificados, colocar que a gente está se atualizando, porque isso é importante. Entendeu? Quanto mais informação, melhor. Eu sou um cara que eu vou te contar um negócio. Quando eu entrei nesse negócio de podcast, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não sabia o que era o Canva, eu não sabia nada. Zero à esquerda, infelizmente. Só que hoje no podcast eu falei para um amigo que vende um software, né, de RP. Falei, Michael, a necessidade ela me trouxe essa realidade. Eu precisava aprender, porque eu tinha necessidade para entrar nesse negócio de podcast e eu não tinha recurso. Eu não tinha como pagar. Eu não tinha como pagar uma né?
Aham. Eu vou por mim mesmo. E tô indo. Tô fazendo, errando, fazendo de novo. Só que tá tão gostoso porque me tirou de um processo. Ano passado, minha mãe e meu irmão morreram em questão de um mês um do outro. Foi um Nossa. negócio de 2023 eu apago da minha vida. E Eu aí sinto. isso me trouxe numa realidade, me tirou de uma depressão gigantesca, sabe? E eu consegui trazer um pouco do meu conhecimento, mas aprendi mais. É muito louco isso, né? Isso, isso. E eu acho que essa forma da gente conseguir utilizar é o que eu digo, né? Sempre quando eu gravo algum vídeo, alguma coisa, eu falo assim: a gente, na realidade, precisa entender o nosso propósito à frente do que a gente está fazendo. Porque se você levanta todos os dias da sua cama dizendo que saco, que horror, eu quero desistir, isso é horrível, você não está fazendo o que você gosta. Então, imagine num processo desse, que você, infelizmente, né, as perdas familiares que a gente, na realidade, termina passando. Você, na realidade, não encontrasse um propósito para isso tudo, você não ia conseguir sair desse processo, Eu né? ia ficar Então, ali, assim, ali, né? Marcelo mesmo teve um processo super complicado de saúde, de família, a casa dele pegou fogo, foi um caos. Um caos. Ele, na realidade, teve uma rede de apoio também muito bacana. Hoje, Marcelo consegue se restabelecer, tá aí, graças a Deus, fazendo, né, a caminhada dele. Então, a gente tem que pegar essas coisas para a gente conseguir inspirar o mercado, né? É A isso. gente, na realidade, eu acredito muito que as coisas não acontecem por acaso, elas vêm para nos ensinar, né? Então, a gente Tem que ter resiliência. tem que ter resiliência. E eu concordo, viu, Rio, do que Marcelo tem que vir para Salvador. Marcelo não veio para Salvador ainda. Eu quero ver se ele não veio para o Empodera. Eu estou só esperando ele. Não, e eu vou encontrar toda essa galera, você vai me apresentar, vai ser Vou, muito bom. você precisa ver. A energia de Salvador é Não, a diferente. energia de Salvador, né, eu conheço por conta da família e tal, mas é maravilhoso, né? Você sabe que O evento em si é diferente, viu? Porque o evento do Empodera é temático. Você sabe disso, né? então Eu só faço as coisas fora da caixinha. Não me espere nada no cotidiano normal, não, que você não vai não vai encontrar. Ele, na realidade, o ano passado, ele foi Alice no País das Maravilhas para a área condominial. Caramba. E esse ano vai ser Star Wars, né? Nossa. E aí ele vai trazer a questão da tecnologia para a área condominial. Venha! Eu acho que a gente tem que entrar no clima. Eu acho massa isso. Mas é muito bacana, muito bacana. As pessoas, o ano passado foi um sucesso. E esse ano está prometendo realmente ser uma expectativa muito grande. É feito onde? É realizado onde? No empresarial aqui em Salvador, né? No Salvador Business, que é um empreendimento bem, bem renomado aqui em Salvador, fica ao lado do Salvador Shopping, né? Um dos maiores. Então, assim, o ano passado a gente pegou só uma torre e esse ano vai ser, na realidade, as duas torres, né? Então, assim, porque é a quantidade de pessoas que terminam solicitando, o Brasil inteiro vai estar aqui. Vai ter Minas Gerais, vai ter Goiânia, vai ter São Paulo, vai ter Rio, muita gente, Fortaleza, Maceió, eu acho que eu vou esquecer alguns. Uma galera, vai estar muito. E você vai colocar algumas palestras, alguma coisa? Tem palestra, alguma coisa ou não? Tem palestras, tem oficinas também, que são oficinas, na realidade, que elas levam conteúdo prático, como eu faço no Iron. Então, assim, as pessoas saem de lá com conteúdo prático, com conteúdo realmente para elas conseguirem executar no seu dia a dia. Entendi. E o evento, na realidade, como ele é temático, então ele tem todo um contexto estrutural do tema. A plenária também, ele abarca, na realidade, todos os assuntos baseados no tema, mas trazendo para a área condominial de uma forma totalmente diferente. Então, a gente pode falar nos assuntos cotidianos. Vamos falar de gestão de conflitos. Eu não vou falar de gestão de conflitos. Eu vou falar no contexto da galáxia do filme, que traz o personagem, na característica desse personagem, a gente faz uma alusão muito bacana. O bichão lá, como chama?
o burilão lá, como é que é o do Star Wars? Esqueci o nome dele, depois eu lembro e falo para você. Os fãs de tá, Bom, meu marido deve estar aí na live também, ele deve ajudar, porque eu digo que na realidade eu estou estudando também para poder conseguir entrar aí nesse contexto, né? Nossa, que bacana. Então, é isso que faz a diferença, isso movimenta, você traz uma realidade diferente para o mercado, Tira da zona né? de conforto. Faz o cara pensar, repensar como conduzir, e se realmente aquilo é para ele. Porque também tem esse fator, né? Do cara tentar fazer um negócio e ficar dando murro na ponta de faca, né? Falar, pô, isso aqui não é para mim, deixa quieto, vai para outro canto, não é isso? E o engraçado, Duque, é que assim, o engraçado não, o irreverente do evento é porque assim, eu vejo, isso é uma crítica que eu faço para o mercado, e aí as pessoas podem, assim, já fechando mais ou menos nossa live, né? Mas deixando uma crítica construtiva, porque eu não trabalho com evento. Eu criei o Empodera em homenagem à minha mãe, que já é falecida, e a primeira edição eu fiz só para mulheres. Tá bom. E aí, na segunda edição, teve uma reivindicação. O Hildo foi o líder da reivindicação. Disse: não, os homens têm que estar, a gente precisa estar junto. E aí eu trouxe realmente esse contexto. Eu digo, gente, mas tá bom, eu vou fazer esse evento, mas eu não quero fazer aquele evento normal, que as pessoas sentam, assiste palestra, todo mundo fala da mesma coisa, muito focado em venda, e tem aqueles estandes que as pessoas não vão nos estandes, é muito raro as pessoas irem. E aí termina se tornando um evento muito mais comercial do que de conteúdo. E aí, eu também concordo. O que é que acontece? O Empodera, ele não é focado nisso. Você vai encontrar os prestadores, você vai encontrar as empresas totalmente imersos no evento. Então, eles vão interagir com você desde a decoração às coisas que você vai vivenciar no evento. Então, assim, vai vender? Vai, porque são empresas. Mas não tem aquela venda direta, aquela coisa maçante. Exatamente. E as palestras, elas são muito mais leves, Duque. Elas são pitches de 20 minutos. Para justamente, porque senão é cansativo uma pessoa ficar 1 hora de relógio escutando a mesma coisa, as pessoas não ficam. O cara acaba não fluindo, né? Então, quando eu põe mais painéis, mas mais curtos, né? Por exemplo. Isso, mais painéis mais curtos e com mais vivências, mais experiências. As pessoas vivenciam aquilo ali. Então, eu faço vários locais que o síndico tem uma área de massagem. O síndico vai lá para relaxar. Você está cansado, vai lá. Tem uma área que a síndica pode se maquiar, ela pode viver uma outra coisa, né? Então, assim, é uma experiência. É como o pessoal lá na Disney está vivendo. Você vai para a Disney para viver uma experiência. O Empodera, você vai vir para viver uma experiência. Viver uma experiência. Né? É isso aí. Deixa a sua mensagem final. Eu sei que você já deixou uma parte dela. Você quer comentar mais alguma coisa? Porque depois eu quero te fazer um agradecimento muito forte. Não, eu quero agradecer pelo carinho. Você, na realidade, vem buscando para que a gente possa fazer esse momento de construção aqui há um tempinho, né? Então, assim, eu realmente me deixa muito lisonjeada quando esse olhar ele vem realmente no reconhecimento do meu trabalho, quando realmente essa fala vem enaltecendo o que eu venho fazendo todos esses anos. E isso é uma devolução muito bacana para a gente, né? Porque justifica toda a correria que a gente fica no dia a dia. Sim. Então, assim, eu queria agradecer pela live leve que foi, né? Foi muito tranquila de ser feita, você conduziu aí de forma muito leve, a gente ainda brincou, né? Você acha que eu tenho dom para coisa? Eu acho que é tudo que é genuíno e as pessoas se conectam com a verdade, eu acho que não tem como dar errado. Não. Né? Então, assim, siga mesmo da sua forma. Muita gente fica muito impressionada. Teve não sei quantos mil visualizações, teve quanta... Não, planta a semente e as pessoas certas que precisam estar e visualizar, elas vão visualizar. Tá? Então, assim, eu acho que por isso que muita gente desanimou de fazer live, porque não tem audiência. A audiência é uma coisa tão relativa, né? Que aos poucos vai chegando onde tem que chegar. Então, parabéns pela construção do seu trabalho.
que você continue aí com seu propósito, e que bom saber que seu trabalho conseguiu te resgatar de situações que realmente precisavam ser realizadas, né? Então, o que precisar também, eu estou à disposição. Eu quero te falar um muito obrigado. É um projeto muito novo na minha vida. E pessoas como você, que tem uma envergadura, que tem um processo, uma fala forte, empoderada realmente, em todos os sentidos dessa energia, dessa credibilidade, me enaltece em poder dividir essa tela contigo. Eu estou trazendo pessoas de todos os segmentos. Eu quero ajudar, o meu propósito não tem valor financeiro, ele tem valor de ajuda, de apoio, e eu quero que as pessoas olhem esse programa com esse intuito, né? Perfeito. Então, não tem. Quando a gente envolve, tudo bem, quem envolve dinheiro, ok, parabéns também, não estou criticando, mas eu quero primeiro ter essa situação, que uma pessoa escute, que duas que multiplique, que essas tenham força, e você, eu não tenho palavras para deixar o teu dia, a tua noite agora, estar falando comigo, as pessoas maravilhosas que abençoaram aí a nossa live com perguntas, com um gesto muito carinhoso, e obrigado. É isso que eu tenho. Quando você estiver em São Paulo, a gente vai tomar café, junto com a Jailma, junto Vou com... estar em abril em São Paulo. E vamos fazer um podcast, se der tempo. Bora. Eu não quero ter agenda. E eu vou me programar para março, tá? Eu quero ver isso de perto, sabe? Venha, você não vai se arrepender, não. Vai ser muito bacana. Não Ouça, é conversa eu de vou. mercador, não. Quem já viveu e Empodera sabe. Não, ele já sabe. E eu te agradeço muito. Muito. Gente, o De Cara pro Duque como live tá num projeto bacana, junto com o podcast. O podcast está lá no... Eu gravo, é tudo gravado, mas eu coloco no YouTube. No Movimento Underline DCPD. Movimento Underline DCPD. Quem quiser ir lá assistir, tem várias lives, vários podcasts lá. E eu vou agradecer, porque tem muito conteúdo bacana. Massa. Gratidão. Obrigada, querido. Sucesso aí no seu projeto. Obrigada a todos que participaram. Tá? Está na minha página de amigo. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.